Mais uma vez, a questão da cidade, a produção capitalista do espaço. Livro de David Harvey, uma coletânea que reúne 8 capítulos, numa fase interessante da sua carreira, e nós vamos ver nesse vídeo os capítulos 1 e 2. Antes disso, uma breve referência à tradução do título do livro, Spaces of Capital Towards a Critical Geography, ou seja, espaços do capital em direção a uma geografia crítica. Mas é interessante essa tradução livre, né? A produção capitalista do espaço. No capítulo 1, Harvey vai ceder uma entrevista para o pessoal da New Left Review. Nessa entrevista há alguns questionamentos interessantes, né? O primeiro deles se refere à transição que Harvey experimentou entre o livro Explanation in Geography e o livro Justiça Social e a Cidade. Esse segundo livro, ele foi o primeiro, na verdade, que chegou ao Brasil em 1980. É um livro que está esgotado. Harvey se considerava um progressista fabiano, uma espécie de socialista moderado. E aí, em 1971, ele passa a integrar um grupo de estudos e pesquisas sobre o capital. Nestas leituras sobre o capital, Harvey, portanto, começa aí a elaborar melhor essa transição, não é, de um chamado positivismo para o marxismo. Embora as formulações liberais ainda não tenham desaparecido no livro Justiça Social e a Cidade, nesse momento Harvey passa por uma espécie de brainstorming, né, de aceleração na cabeça referente às ideias marxianas. Social Justice and the City, a Justiça Social e a Cidade, passa a ser lido por sociólogos, por cientistas políticos, ou seja, a obra ganha um espaço maior do que o simples espaço da área de geografia. Em 1982, ou seja, 9 anos depois desse momento turbulento, né, de transição, Harvey publica um dos principais livros, se não o principal livro teórico, Os Limites do Capital. Esta é uma obra de maturidade, densidade, complexidade, difícil de ler. Precisamos ter, além da concentração, alguns conhecimentos sobre Marx e principalmente conhecimentos sobre os Grundrisse. Segundo Harvey, escrever Os Limites do Capital quase o deixou louco. São palavras textuais. E aí os setores de esquerda encontraram nessa obra esta dificuldade, o que fez também uma não compreensão desta totalidade da obra harveyana. Depois dos Limites do Capital, há um certo hiato até a publicação de Condição Pós-Moderna em 1989. Mas, nesse meio tempo, Harvey publicou Consciência e Experiência Urbana e a Urbanização do Capital, além de estudos sobre Paris, que depois vai dar naquele livro, né, Paris, a Capital da Modernidade. Apesar de Condição Pós-Moderna ser o seu livro mais popular, foi um livro que ele fez em menos de um ano, enquanto que Os Limites do Capital, por exemplo, foi um livro, uma pesquisa que durou 5 anos. Bem, mas todo esse lastro marxista e marxiano possibilitou Harvey criar a perspectiva de unir modernidade, pós-modernidade, fordismo, acumulação flexível com as determinações da estrutura da teoria marxista. Essa dialética é mostrada no livro Condição Pós-Moderna. Por isso, exige uma certa maturidade do leitor para enfrentar essa obra. Finalmente, nessa entrevista, Harvey deixa claro a sua questão sobre justiça social. Eu vou ler o trecho.
página 32, diz assim: Marx reagiu contra a ideia de justiça social, já que a considerou uma tentativa associada a uma solução distributiva para problemas que estão no modo de produção. Sob o capitalismo, a redistribuição de renda podia apenas ser um paliativo. A solução era a transformação do modo de produção. Veja que aqui ele já deixa muito claro, né, com que noção de justiça, com que noção de cidade, com que noção de produção e distribuição ele começa a trabalhar no sentido de abandonar explicações corriqueiras, não só da geografia, das ciências sociais, não é, mas explicações que os próprios setores da esquerda davam aos problemas enfrentados. Lembro aqui a ideia, principalmente no Brasil, de que o Capital, os Grundrisse, enfim, toda a obra marxiana era consumida de uma forma aligerada. Apenas hoje a gente tem aí a condição concreta de enfrentar essas obras, que são obras extremamente densas, difíceis, não é? Com um olhar um pouco mais crítico, no sentido de ver a totalidade, não só do problema do Fordismo, da acumulação flexível, e das engrenagens necessárias aos trabalhadores. Capítulo 2, a geografia da acumulação capitalista, uma reconstrução da teoria marxista. É um texto de 1975 e algumas características espaciais do processo de acumulação merecem ser aqui pontuadas. A produção e o consumo interdependentes, o desemprego, as relações de transporte e a anulação do espaço pelo tempo, o comércio exterior, o sistema de crédito. Então, Havel tem todos esses elementos na mão e começa a estudar isso de uma forma entrelaçada à teoria marxiana. Então, para aqueles que dizem, que Justiça Social e a Cidade é um livro de transição, eu concordo, ou seja, é um momento em que Havel começa a aplicar a teoria marxiana dos estudos, das leituras de 1971 sobre o Capital. Neste capítulo, eu destaco a seguinte questão que está na página 65, que diz respeito à expansão do capital, para as fronteiras, para além das fronteiras, ou seja, não se trata apenas de pensar o capital pela dominação do tempo, mas, segundo Havel, pela expansão, pela questão espacial, que possibilitou ele pensar a geografia de uma outra forma. Na esteira dessa ideia, passo a ler o seguinte trecho. O argumento de Rosa Luxemburgo é, em muitos aspectos, tão atraente quanto brilhante, mas a sua análise equivale a um desenvolvimento unilateral em relação a Marx. A objeção não é que ela esteja errada. Na realidade, já vimos que o desenvolvimento capitalista talvez se torne contingente com respeito aos outros modos de produção. Que a penetração nas sociedades não capitalistas e sua ruptura estão envolvidos pelo imperativo de derrubar barreiras espaciais, entre parênteses, e que a violência, fazendo uso do poder do Estado, pode facilmente ser empregada. A objeção é que Rosa Luxemburgo enxerga as consequências do imperativo relativo à acumulação apenas nesses termos. Ela ignora os outros meios pelos quais o capitalismo é capaz de criar novos espaços para a acumulação. Eu não sei se Havel aqui exagerou na dose, de exigir de Rosa Luxemburgo uma compreensão que só foi possível, mais tarde, no século XX, mas em todo caso, nós estamos dentro desse condicionante espacial no qual o capital consegue devastar
as áreas virgens e explorar novos espaços por meio da redução dos salários ou do trabalho escravo. É uma questão interessante, né? Essa expansão e esse crescimento do capitalismo.